Amém. Sejam todos bem-vindos a mais essa oração da madrugada. Que bênção podermos estar juntos por esses próximos 30 minutos, abrindo mão do nosso sono, dedicando o nosso tempo e falando com o Senhor, fazendo o que é mais importante, o mais precioso dessa vida na terra, enquanto ainda estamos aqui, falar com o nosso Senhor. Traga seus pedidos, deixe eles nos comentários, traga também os seus testemunhos, tudo aquilo que o Senhor está fazendo. O que é testemunho é aquilo que Deus fez, é aquilo que só o Senhor poderia ter feito. Então coloque também aquilo que o Senhor está fazendo por escrito, para que outras pessoas possam ver, possam ser edificadas e possam também receber, possam ser fortalecidas para chegar até a bênção que o Senhor tem para cada uma. Que glória ser uma testemunha do Senhor. E tenha em seu coração, se possível nas suas mãos, a sua Bíblia, porque nós vamos orar pelo que está escrito nela. Tenha ela no seu coração, tenha as promessas do Senhor no seu espírito e dependa dessas promessas, confie nelas, porque o Senhor faz cumprir. A palavra diz que o Senhor zela pela palavra dele, que ele a faz cumprir. Então, é por essa palavra que nós oramos, é nessa palavra que nós confiamos. E vamos juntos falar com Deus. Ó Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Pai que ouve as orações. Tu és o Senhor de toda a terra, Tu és o que está acima de todo poder, Tu és o que está acima de toda afronta, Tu és mais poderoso do que toda força que existe. O Senhor é Criador, acima de Ti não há mais nada. O Senhor é a força propulsora, a força inicial, a nascente de toda a vida. E é contigo que nós estamos falando. Nós apresentamos diante do Senhor, meu Deus, a nossa família. Oh, meu Pai, nós queremos colocar diante de Ti cada membro da nossa família e dedicá-los ao Senhor, consagrá-los no Teu altar. Declare a palavra sobre cada um da sua família, está dedicado no altar do Senhor. Fala o nome do seu filho, o nome do seu neto, o nome da sua nora, o nome da sua filha, do seu genro, da sua neta. Fale o nome do seu marido, fale o nome do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. Fale o nome, diga, está consagrado no altar. Se é muito nome, escreva no papel, tenha ele em mãos e levanta para o céu dizendo, está consagrado no altar do Senhor. Todos estes são do Senhor. O inimigo não vai detê-los. O mal não vai prevalecer contra a vida deles. Eles são do Senhor. Diante do altar de Deus, entramos confiadamente e declaramos: todos os nossos amados são do Senhor. Salva os nossos, Pai. Nós não criamos filhos, não os trouxemos ao mundo para que sejam presas do inimigo. Pelo contrário, para que sejam adoradores do Senhor, para que sejam testemunho vivo do Senhor, para que carreguem a luz do Senhor, para que sejam uma tocha acesa da presença do Senhor, para que a palavra deles seja de autoridade, para que a presença deles tenha a presença do Senhor, para que a vida deles, meu Deus, seja uma vida dirigida e abençoadora. Uma vida dirigida pelo Teu poder e abençoadora pela Tua bênção que está sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, mesmo que o que nós estejamos vendo hoje seja vícios, seja desvio, seja mal emocional, seja prisão espiritual, nós não estamos com os olhos postos nisso, nós estamos com os olhos postos na Tua palavra, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é esta palavra que nós invocamos sobre os nossos filhos, que nós trazemos à existência, que nós começamos a gerar, que nós começamos a declarar e a ver pela fé e a chegar até esse dia em que vamos ver com os nossos olhos naturais o que estamos vendo pelos olhos da fé. Em nome do Senhor Jesus, estão salvos, estão libertos, estão abençoados todos os nossos
Nós declaramos cada um deles a serviço do Senhor, em adoração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Todo mal que se levantou contra a nossa família, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus e não aceitamos. Pai, a tua palavra diz em Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15, que o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias para que elas não deixassem viver os bebês meninos. Se deixasse viver, seria apenas as meninas. Quando verificasse que nasceu um menino, então ele disse assim: peguem o menino e matem-no, e não o deixem viver. Mas essas parteiras, uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, temeram ao Senhor Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Todas as vezes, meu Pai, que vem uma afronta, que vem uma palavra contrária à palavra do Senhor, para que tomemos essa posição contrária, para que façamos algo que não é o que o Senhor nos ensina. Ensina-nos a resistir como está resistindo essas mulheres aqui, meu Pai. Elas, ao invés de temer aquilo que o rei do mundo, o rei Faraó, que tinha autoridade de tirar a vida delas, inclusive, quando elas receberam uma palavra dele, elas não obedeceram a essa palavra. Pelo contrário, elas temeram ao Senhor Deus. E com esse temor, com o que elas tinham dentro delas, que é essa palavra, essa mesma palavra de vida, a palavra que deixa viver, a palavra que traz a liberdade, a palavra que considera aquilo que é do Senhor, ó Pai, como mais importante. Então, no nosso dia a dia, meu Pai, quando se levanta algo contra nós, dizendo: eu vou tragar os seus filhos, eu vou tragar a sua família, para que nós não tenhamos medo também, Senhor, e apenas temamos o nome do Senhor. Porque quando tememos o nome do Senhor, então nós agimos de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que sejamos perdoadoras, zelosas do bem, que demos exemplos dentro do nosso lar, que sejamos mulheres de oração, homens de oração, que sejamos, meu Deus, pessoas que obedecem à voz do Senhor, que colocam em prática aquilo que é do Senhor. Pai, foi isso que essas mulheres fizeram, elas praticaram aquilo que era da vontade do Senhor, deixar as crianças viverem, mesmo sendo meninos. Não importava para elas a diferença de meninos ou meninas. Quando elas viam um bebê nascer, elas deixavam os bebês nascerem. E isso chegou aos ouvidos do Faraó. E aí, a tua palavra diz aqui, Senhor, que o rei do Egito chamou as parteiras e pediu contas, dizendo: eu não falei para vocês? Por que vocês não obedeceram? Então, mesmo correndo riscos, ó Pai, mesmo com a ameaça do mundo de tragar os filhos, a ameaça que se levanta contra a nossa família, de destruir o casamento, mesmo diante das ameaças, Pai, ensina-nos a viver o que o Senhor quer que vivamos. Que tenhamos coragem de praticar o que o Senhor ensinou. Elas fizeram conforme o Senhor ensinou, deixaram viver, porque a vida vem do Senhor, a morte vem do mal. E aí, quando elas foram chamadas à presença do rei, então lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e elas dão à luz antes que a parteira chegue. Então o Senhor deu para elas a saída. O Senhor ensinou para elas o que falar diante de um rei maldoso.
O Senhor colocou na boca delas as palavras certas. Pai, nós não precisamos nos preocupar da maneira como o Senhor vai nos livrar. A única coisa que nós precisamos é obedecer o que o Senhor pediu. Então, meu Deus, com as coisas simples do nosso dia a dia, a valorização do nosso lar, colocar a mesa, mesmo que coloquemos a mesa para comermos e ninguém esteja ali presente na refeição, pelos olhos da fé, colocamos os pratos de cada um e vamos ver cada um vir. Pelos olhos da fé, nós já começamos a agir hoje como se já estivesse pronto e concluído. E o Senhor honra a fé, porque o Senhor falou para elas, o Senhor colocou o temor dentro delas, elas obedeceram ao temor e na hora de comparecer perante o faraó, elas tinham a resposta sábia na boca. Elas disseram, elas mostraram a diferença entre as mulheres hebreias e as mulheres egípcias, porque existia diferença entre os povos. Tanto que o faraó pediu para que matassem os meninos, porque o faraó temia o povo hebreu. Temia a força desse povo. Apesar do povo estar escravo naquele lugar, o faraó enxergava o potencial desse povo, enxergava o vigor desse povo. E foi exatamente isso que o Senhor deu de sabedoria para aquelas mulheres falarem. As mulheres egípcias são mais vigorosas. E o faraó não contestou, porque ele mesmo já estava verificando isso e ele mesmo estava com medo disso. Então, meu Deus, quando nós te obedecemos, Pai, o Senhor põe as palavras certas na nossa boca. As mulheres nem sabiam que elas iriam comparecer ao faraó, nem sabiam que elas iriam precisar falar algo para o faraó. Elas apenas sabiam, meu Deus, que o Senhor quer que bebês vivam, que o Senhor quer vida, que o Senhor traz vida. E elas temeram ao Senhor e obedeceram à vontade do Senhor. E Pai, não ficou só na sabedoria delas falarem para o faraó a diferença entre as mulheres egípcias e as mulheres hebreias. O Senhor fez mais. O Senhor diz aqui no texto, no versículo 20, e o Senhor Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou muito e se tornou muito forte. Então o Senhor Deus fez coisas boas para a parteira. O que foi que o Senhor fez? E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Oh, meu Pai! A constituição de uma família, Senhor, não é simplesmente sair da casa dos pais e ir morar numa casa nova com um homem, ou uma mulher ou um homem ir morar com uma mulher e terem filhos. Isso não é a constituição de uma família. Constituição de uma família, meu Pai, começa com o temor a Deus. Começa no início, quando essas mulheres ainda nem tinham família, elas já estavam temendo ao Senhor, elas já estavam obedecendo ao Senhor. Um bom casamento, meu Pai, começa quando ainda nem conhecemos o nosso cônjuge, quando ainda estamos em formação de fidelidade, formação de companheirismo, formação de amor, de perdão, porque na hora do relacionamento, meu Deus, será necessário fazer uso do perdão. Será necessário fazer uso da bondade, será necessário fazer uso das palavras bondosas, será necessário fazer uso do companheirismo, porque um casamento bem firmado é um casamento que começa com os elementos do temor ao Senhor, meu Pai, e não simplesmente colocar um vestido bonito, formar uma festa, chamar os convidados, tirar foto da viagem de lua de mel, do carro novo que compra, da casa nova, ou dos móveis novos, ou da maternidade nos filhos, aquelas fotos lindas de bebês com roupinhas lindas e sendo colocados nas redes sociais. Isso não é constituir família, meu Pai. Constituir família é o que essas mulheres estavam fazendo, temendo ao Senhor.
agindo internamente com a decisão, uma decisão que foi transformada em atitudes. Manifestação da fé é quando colocamos em prática aquilo que aprendemos, que foi o que essas mulheres fizeram. E assim o Senhor lhes constituiu família. Essas mulheres estavam prontas para serem mães, prontas para terem uma família, prontas para honrarem o seu lar, prontas para serem companheiras dos seus esposos, porque elas temeram ao Senhor. Pai, inunda agora o coração de todos estes que estão orando neste momento comigo, para que esses valores do reino, Pai, os valores que vêm do céu, meu Deus, comecem a ser despontados dentro de cada entendimento, que caia toda cegueira, que caia todo engano, todo agir que vem pela emoção. Senhor, o casamento, o relacionamento para se firmar, ele tem que ser eliminado, o elemento emoção tem que ser eliminado do convívio, porque o elemento emoção destrói o casamento. É na emoção que o inimigo coloca a sugestão. Vem no pensamento algo que está ligado com o desejo. Vem no pensamento uma sugestão que está ligada com a vontade, e o pensamento aparece: eu quero, eu acho, não vou deixar assim, não é justo. E todos esses sentimentos começam a gerar a ação errada, aquela ação que vai destruir o relacionamento, não vai construir nada, vai destruir, vai fazer com que aquele pouquinho que já tem construído seja destruído. E não é isso que ninguém de nós quer, meu Pai. O que o Senhor formou o ser humano em sua essência para viver em conjunto, em relacionamentos e em bons relacionamentos. Então o Senhor preparou para nós as armas necessárias para mantermos os relacionamentos. Elas são o perdão, a bondade, a amabilidade, a espera, o auxílio. Porque quando estamos nos relacionando com alguém que não tem ainda o entendimento, a melhor coisa que nós podemos fazer é auxiliar. Quando ainda estamos nos relacionando com pessoas que teimam em fazer o que é errado, a melhor coisa que podemos fazer é esperar. Quando estamos vivendo com alguém que está nos agredindo verbalmente, está nos agredindo com o comportamento de não fazer o que é certo, fazer aquilo que irrita, fazer aquelas coisas que trazem a contenda, a melhor coisa que podemos fazer é perdoar. Esses elementos, meu Deus, eles não são supérfluos, eles são essenciais para se manter um relacionamento. E eles estão junto com o temor do Senhor. O temor do Senhor que essas mulheres expressaram aqui é exatamente todas essas ferramentas que nós precisamos. É a partir do temor do Senhor que nós recebemos essas ferramentas para colocá-las em prática. Então não existe um relacionamento que seja uma mágica. Não existe alguma coisa que deu certo porque uma química aconteceu. Isso não existe. Simplesmente a pessoa que está envolvida naquele relacionamento perdoou, não fez questão de estar certo. Aquela pessoa que está envolvida naquele relacionamento tão bonito de se ver, cheio de sorrisos, cheio de gratidão, ela decidiu esperar, ela decidiu não brigar, ela decidiu não fazer questão. Oh, meu Deus, e todas essas coisas, Senhor, quando elas vêm de cima, porque o Senhor diz que a mulher é a rainha do lar, que o homem é o sacerdote do lar, quando vem de cima, da hierarquia correta, Pai, nós estamos promovendo, meu Deus, um exemplo para os nossos filhos. E, Pai, mesmo que os nossos filhos estejam ainda com a cabeça perdida, com a cabeça bagunçada, com pensamentos que não são do Senhor, o exemplo que damos, ó Deus, fala tão mais forte, Senhor, tão mais poderoso, meu Deus, do que todas as outras palavras. E estamos diante do Senhor, ó Pai, apresentando os nossos filhos, pedindo que aquilo que o nosso exemplo não consegue chegar, aquilo que nossa mão não consegue fazer, temos a força do Senhor e o Senhor consegue fazer. Porque a força do Senhor, ó Pai, é a maior força que existe.
É isso que o Senhor disse, que diante do nome do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quer dizer que diante de ti, Pai, nenhuma força resiste. E estamos levando ao Senhor os nossos, Pai. Ô Senhor, entra com a providência necessária, abre as portas de emprego para cada um dos nossos, abre, Senhor, o entendimento em cada um, Senhor, livra da destruição, e aonde houver coisas do inimigo plantadas e escondidas, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, levantamos a nossa voz contra toda a obra do inimigo, porque o Senhor disse, eu vim para desfazer as obras do inimigo, então não devemos ter medo de ver que tem obra feita, não devemos ter medo de ver que tem pensamento errado ali que foi feito pelo inimigo, que tem o mal que se levantou, que foi fabricado pelo inimigo, porque o Senhor Jesus disse, eu vim para desfazer, o que ele fez eu vou desfazer. Pai, desfaz a obra do inimigo na vida dos nossos. Nós repreendemos essa obra, nós declaramos a falência desse mal, nós declaramos que não vai prosperar nenhuma obra maligna, nós declaramos, ó Deus, que não vai frutificar, que não vai ter futuro nada do que é maligno, em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor disse que nos chamou para darmos frutos. Senhor, nós queremos ver os frutos do Senhor na nossa vida. Faze-nos esse farol, esse exemplo poderoso, meu Deus. Essa testemunha grandiosa com aqueles que convivem conosco. Ô Senhor, às vezes que nós já falhamos, todo espírito de condenação vai embora agora. Em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor, levanta-nos dos maus exemplos, levanta-nos, ó Deus, das atitudes que tivemos até aqui, que colaboraram para esse quadro, e em nome do Senhor Jesus, equipa-nos, ó Deus, com a luz do Senhor, com a bênção do Senhor, para que sejamos, ó Deus, essa fonte a jorrar para a vida eterna, como o Senhor disse. Dá-nos dessa água poderosa que transforma a nossa vida e é uma fonte para todos os que estão perto de nós, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, assim como o Senhor agiu em favor da Cifrá e da Puá, mulheres, ó Pai, que pareciam, Senhor, sem nenhuma obra importante a ser feita, porque elas eram hebreias, elas eram escravas, elas tinham uma ordem do faraó, mas o temor delas, meu Deus, de fazer aquilo que era do Senhor, ó Pai, deu a elas a sabedoria de não serem condenadas pelo rei. Elas conseguiram, ó Pai, dar explicações com sabedoria diante do rei. O Senhor se agradou delas e o Senhor lhes constituiu família. Pai, logo depois que o Senhor disse sobre a história da Cifrá e da Puá, o Senhor começa a contar no capítulo 2 que houve uma casa onde havia uma mulher que deu à luz a um filho, e esse filho foi ninguém mais, ninguém menos do que o que iria libertar todo aquele povo daquela escravidão. O Senhor deu para todo o povo, não apenas para aquela família, o menino que se chamou Moisés. Pai amado, se a Cifrá e a Puá não tivessem obedecido ao Senhor, provavelmente pelas mãos delas, elas teriam matado o libertador. Mas como elas temeram ao Senhor, para sabermos, ó Deus, que todo o serviço que fazemos ao Senhor, por menor que ele pareça, por mais simples que pareça, meu Deus, na verdade é um ato grandioso. Esse ato delas, ó Deus, de não olharem para si assim, somos apenas escravas, quem somos nós? Somos apenas escravos aqui condenados, já estamos na 4ª geração. Era a geração que iria ser livre. Mas estamos aqui, não valemos nada, quem somos nós? E outra, se nós desobedecemos, o rei manda tirar a nossa cabeça, vamos fazer de acordo com o que o rei quer.
Não, meu Pai, elas não olharam dessa maneira, elas olharam, somos um povo do Senhor. Temos uma promessa de que vamos embora desse lugar, porque o Senhor prometeu para o nosso primeiro pai, que foi o Abraão, que o Senhor vai nos dar a terra e o Senhor vai nos levar daqui. Já somos a 4ª geração nessa escravidão, o sofrimento é grande, mas nós vamos fazer em meio a esse sofrimento aquilo que é da vontade do Senhor. Vamos obedecer ao Senhor. E Pai, nessa obediência, quem poderia imaginar? Provavelmente uma delas pôs as mãos no próprio Moisés, ajudou a Joquebede a ter o filhinho que se tornaria um libertador. Senhor, e o Senhor dá a paga de maneira mais grandiosa do que nem poderíamos imaginar. Elas, ó Deus, trouxeram à vida o libertador e o Senhor libertou a vida delas. O Senhor deu para elas, ó Deus, família, porque elas estavam presas sem ter família. Então a liberdade que elas trouxeram ao povo, meu Pai, também já trouxe liberdade para elas. E provavelmente elas estavam entre o povo que saiu, porque foi naquela geração. O Senhor tirou todo aquele povo, depois de 10 pragas, o Senhor enviou Moisés. Pai, o Senhor estava começando o projeto de libertação e elas participaram ali, no nascedouro, na raiz. Senhor, que coisa poderosa, Pai, que vida grandiosa. Esse é o tipo de vida que nós precisamos buscar. Isso é vida, Pai. As coisas dessa terra são passageiras, mas, Senhor, quando fazemos a Tua vontade, nós estamos participando do Teu reino, participando das Tuas maravilhas, daquilo que não é perecível, daquilo que não se pode ver, mas que é mais poderoso do que qualquer força nesse universo. Então, em nome do Senhor Jesus, equipa cada um, ó Pai, com uma visão nova, com a consciência de que atitudes têm consequências, Pai, e que as atitudes certas trazem consequências poderosas, que quando tememos e obedecemos ao Senhor, nós vemos o resultado desse trabalho, porque o Senhor honra a fé e todos da nossa casa serão alcançados pelo Senhor. Nós declaramos vitória, libertação e não vamos parar de orar até vermos o cumprimento das promessas do Senhor sobre cada um dos nossos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém, amém. O Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém.